Estamos na série do 0 a 50 mil e no vídeo de hoje a gente vai falar então sobre a parte de vendas, parte comercial da tua empresa de serralheria e o tópico número 1. Na verdade serão alguns tópicos que a gente vai falar hoje, então a gente vai falar, não faça isso na serralheria, vamos falar sobre não sei o que vender na serralheria, vamos falar sobre falaram da sua empresa de serralheria, vamos falar como seria a serralheria, como seria o futuro sem uma empresa de serralheria. Vamos falar do zero à primeira venda na serralheria. Vamos falar sobre o estagiário que virou serralheiro. Vamos falar de camelô a serralheiro. Então esses são os tópicos que a gente vai falar dentro dessa parte, dessa etapa de vendas aqui. E começando, né, sobre o primeiro tópico aqui, ó, não faça isso na sua serralheria. Eu quero dizer que às vezes o cliente pode ser o agiota da sua empresa de serralheria e você nem se liga, você nem se percebe nisso. Muitas empresas de serralheria acabam trabalhando sim com esse modelo de negócio que é fantástico de você vender o serviço para o teu cliente, né, e principalmente acabar vendendo e pegando uma entrada do cliente para executar aquele serviço ou então às vezes recebendo até mais do que um valor de entrada, né, recebendo às vezes até 100% do pagamento do cliente e depois às vezes acabam não entregando. Por quê? Por que o cliente acaba sendo um agiota da tua empresa de serralheria, né? Primeiro, o que é um agiota, né? Um agiota é aquele cara que empresta dinheiro com juros e você tem que pagar. E se não pagar, ele pode vir até, né? Já sabe o que pode acontecer, né? Então, por que o cliente pode ser um agiota da tua empresa de serralheria? Eu estou falando que o cliente vai chegar a vias de fato com você? Não. Mas a ideia aqui é que se você pega entrada do teu cliente para fazer o serviço de outro cliente e fica nesse ciclo vicioso, ele passa a se tornar um agiota da tua empresa de serralheria. Como assim? Se você pensar da seguinte forma, né? Você pegou a entrada de um cliente, em vez de você ir lá e utilizar essa entrada do cliente para ir lá comprar matéria-prima, comprar insumos, comprar todo o material para fazer aquele serviço e basicamente você utilizar esse dinheiro para outras atividades dentro da tua empresa de serralheria, às vezes você pode até ir lá e comprar um equipamento, comprar uma máquina, comprar alguma coisa para até pensando em evolução, em crescimento, ou às vezes até não. Às vezes você pega esse dinheiro e acaba gastando com coisas pessoais, gastando com outras coisas do que realmente aquele valor, aquele dinheiro envolvido para a serralheria. Isso aí o que faz com que aconteça? A hora que você realmente precise comprar a matéria-prima daquele cliente, né? Você não tem a caixa, você não tem o dinheiro para pagar o teu fornecedor e automaticamente você pegou a entrada do cliente ou pegou o pagamento do cliente e não vai conseguir entregar o serviço para ele porque simplesmente você utilizou, deu outro fim para aquele recurso que você tem. Então a ideia aqui é fazer com que o teu cliente não seja agiota, que você consiga trabalhar com o próprio dinheiro do cliente para fazer realmente o produto dele. E dando exemplo, né, eu contratei algum tempo atrás, mais ou menos, quando eu me mudei, né, há mais ou menos um ano e meio para minha residência, eu mandei fazer alguns móveis de porcelanato, né, inclusive essa mesa aqui que você está vendo é um dos móveis de porcelanato que eu mandei fazer na minha residência. E o que aconteceu, né? Lá o nosso fornecedor, ele pegou uma entrada desse valor e ele com o dinheiro de entrada, né, ele acabou utilizando e fazendo serviço para outros clientes, porque ele já vinha de uma série de tempo, série de clientes onde ele estava duro, estava precisando de dinheiro, então ele pegava a entrada de um cliente para atender outro cliente. E eu sei que ele não conseguia entregar o nosso serviço. Ele ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele ficou 6 meses para entregar a série de serviços que a gente tinha contratado com ele. E a gente ficou durante esse período, né, simplesmente sem os móveis em casa, sem ter o serviço que a gente tinha contratado desse fornecedor. Então muitas empresas de serralheria acabam agindo da mesma maneira, né? Pega o dinheiro de um para pagar o incêndio de outro, pega o dinheiro de um para pagar o incêndio de outro. E existe um modelo comercial, existe um modelo de venda, sim, onde você aproveita o valor da entrada do cliente, mas para quê? Para comprar matéria-prima do serviço do próprio cliente, para pagar a mão de obra do serviço do próprio cliente. E isso daí é um ciclo sadio, porque quando a gente fecha o pacote completo com aquele cliente, a gente destina o valor de entrada, o valor de pagamento realmente para a execução daquele serviço, a tendência é que você compra matéria-prima, você produz aquele serviço e você entregue para o cliente e depois entregue ele pagando o valor
final, o valor restante, acaba sobrando dinheiro referente àquele serviço para a empresa. Não vira uma bola de neve, você não precisa do dinheiro, do serviço de um cliente para outro. Então, se a gente está falando de uma série de sair do zero, né, ou pessoas que não vendem nada, empresas de salaria, ou até vendem, mas não vendem dentro de um sistema de vendas e não utilizam isso, quer dizer que é uma possibilidade, né? Você fazer com que o teu cliente financie a própria obra dele, utilizando, recebendo pagamento através de cartão, através de Pix, através de boleto, através de entrada ou via transferência, através de dinheiro, mas trabalhando com entrada ou pagamento parcial daquele serviço para o próprio cliente financiar aquela obra, o próprio cliente financiar aquele serviço e você produzir. E aí vocês perguntam, tá, não, beleza, Jonathan, mas eu não sei o que vender na serralheria, segundo tópico aqui, né? O que vender? E muitas vezes o próprio cliente vai lhe dizer o que você vai vender. E a gente fala dentro dos nossos treinamentos mais avançados sobre ter um produto padrão, um produto padronizado, um produto onde você consiga vender para o teu cliente. Mas até chegar nesse produto padronizado, né, até você entender qual é o seu produto guarda-chuva, o teu produto de maior valor, o teu produto de mais tickets. Até quando você vai ficar esperando e não vai oferecer produtos para clientes ou não vai oferecer serviço para clientes e ter o resultado, né? Então, dentro de orçamentos, dentro de treinamentos mais avançados, a gente explica como criar esse teu produto. Mas o que é a grande sacada e a grande tarefa aqui? Utilize o seu próprio cliente para entender o que você vai vender para ele. Muitas pessoas vão iniciar com serralheria, vão iniciar do zero, né? E vão ter, às vezes, já uma experiência, às vezes já trabalharam de funcionário em alguma serralheria, já trabalharam em alguma metalúrgica, ou trabalharam na construção civil, ou são engenheiros, são arquitetos e querem de alguma forma montar então uma empresa de serralheria para sair do zero e começar a vender 50 mil. E o que precisa fazer? Você precisa conversar com o teu cliente, conversar com potenciais compradores. Então, o que você vai fazer? Você vai lá, vai fazer visita técnica em obras, você vai fazer networking, vai em eventos onde tem pessoas que são potenciais clientes, você vai conversar com essas pessoas e identificar nelas a necessidade, quais produtos de serralheria elas precisam. Ah, poxa, meu cliente vai precisar portão, meu cliente vai precisar cobertura, um pergolado, uma fachada, um barracão, um móvel. O que é o cliente que você está tendo contato, o cliente que você está fazendo visita, que você está conversando o que é que ele precisa, e a partir daí você começa a fazer os seus primeiros produtos, e a partir de então você consegue identificar quais vão ser os teus produtos de trabalho, a tua linha de produtos, os teus produtos padronizados, né? E não adianta de nada você querer criar 1 milhão de produtos primeiro, se você não escutar o seu cliente. Então você precisa sim criar um produto guarda-chuva, aquele produto que você vai trabalhar, um produto que você vai ter catálogo, que você vai fazer divulgação, mas para isso converse com os teus clientes, converse com quem já viu e já conhece você. Ou então, se você não conhece ninguém, vá atrás de conhecer potenciais clientes, né? E comece a abordar sobre serralheria, sobre pessoas que precisam de produtos de serralheria, para daí sim ir para as próximas etapas, que é a criação de produto guarda-chuva, a criação de catálogo, que é o que a gente ensina muito bem a como fazer isso dentro do Serralheria 50K. E vamos lá, próximo tópico, né? Falaram de sua serralheria. Você tem que escutar o que não quer para fazer o que é preciso. Se mova em direção de uma venda. Muitas vezes as pessoas precisam falar de você, precisam comentar de você em diversos locais para você conseguir vender. Às vezes você tem que até escutar outras pessoas falando, assim como a gente falou, né, de você ir atrás, correr atrás do cliente, mas o que você precisa, né? Escutar o que você não quer para fazer o que tem necessidade, o que é preciso para você vender os produtos da tua empresa de serralheria. Muitas vezes você vai ir até o cliente, às vezes você vai escutar, às vezes algo que você não quer fazer, que você não quer produzir, e se naquele momento, às vezes você não quiser fazer aquele produto, às vezes talvez até você tenha que fazer aquele produto, mas o que você precisa, né? Para você vender, você precisa se mover em direção a uma venda. Não existe aquela venda onde você cruza os braços e fica esperando o cliente chegar. Pode ser até que você abra, coloque uma plaquinha ali na frente da tua casa, na frente da tua serralheria, do teu barracão ou do teu espaço onde você vai produzir. Mas de que adianta
você fazer isso se as pessoas não falarem de você? E o que eu quero dizer as pessoas falarem de você? Às vezes você vai fazer visitas em obras, vai fazer visitas em clientes, como a gente falou aqui anteriormente, mas às vezes essas visitas pode ser que o cliente não compre naquela hora de você, mas ele vai continuar falando de você pelo que você conversou com ele, pelo que você ofereceu a ele. Então, as pessoas precisam falar de você. As pessoas precisam falar da tua empresa de serralheria. Somente quando você for falado, somente quando você for lembrado, as pessoas vão começar a comprar de você. E algumas pessoas até, entrando dentro do próximo tópico, até falariam como seria o futuro sem serralheria, né? Abandonei o emprego comum para ganhar mais dinheiro e liberdade com serralheria. Até quando vale a pena? Muitas pessoas às vezes trabalham em outras áreas, trabalham em outros caminhos, né? E acabam abandonando tudo o que faz para vir e começar a trabalhar com serralheria. E até quando isso vai valer a pena? E eu quero que você faça analogia. Tudo que existe hoje, se não tivesse serralheria há 10 anos atrás, né? Todas as obras, todas as casas, todas as empresas, se não tivesse uma serralheria envolvida para ajudar a estruturar essas empresas, né? Seria da maneira que é hoje? Com certeza não. Então, o futuro da serralheria, né, daqui a 10 anos, com obras acontecendo, empresas acontecendo, não tendo serralheria envolvida, com certeza não seria da maneira que teria o potencial de ser. Então, quando a gente fala em serralheria, principalmente pensando em futuro, as coisas acontecem hoje. As coisas que estão acontecendo hoje vão influenciar no futuro de serralheria. E o que você vê nos dias de hoje? Você vê uma alta demanda em produtos de ferro, você vê uma crescente em todos os setores da construção civil que vão utilizar ferro, aço, alumínio, inox, vidro, produtos que estão relacionados à empresa de serralheria, independente do meio que você está. Então, hoje eu só trabalho com a linha em ferro de serralheria, mas pode ser que você trabalhe com alumínio, pode ser que você trabalhe com inox, com aço, mas o que você começa a ver que hoje existe que não tinham há 10 anos atrás? Então, você vê, por exemplo, móveis industriais voltados para a área residencial, para a área comercial, que não se tinha há 10 anos atrás, um modelo novo, um formato novo, em configurações diferentes do que se tinha há 10 anos atrás. E isso por quê? Porque arquitetos começaram a usar, engenheiros começaram a usar, os próprios serralheiros começaram a fazer parcerias e conexões com esses arquitetos. Então, quando você pensa em vendas relacionadas para você faturar os seus 50 mil por mês, você precisa começar a criar a sua serralheria do futuro. Você precisa começar a criar a tua serralheria de 10 anos hoje. O que você vende, o que você fala para o teu cliente, o que você conecta com o cliente. E muitas pessoas às vezes abandonam o emprego comum, abandonam o que fazem e simplesmente esquecem tudo que já viveram até esse momento e começam a querer trabalhar com simplesmente aquela serralheria tradicional, vender o produto tradicional. E por que não aproveitar esse conhecimento que você já tem de outras áreas, de outros segmentos, para incorporar junto dentro da serralheria e potencializar isso para vender os seus 50 mil por mês? Porque às vezes a pessoa que trabalhou com marcenaria, às vezes a pessoa que trabalhou com marmoraria, às vezes a pessoa que trabalhou com porcelanato, não vem e não aplica todos esses conhecimentos dentro da empresa de serralheria para poder evoluir e chegar nos seus 50 mil por mês. E às vezes as pessoas perguntam até quando vai valer a pena? Enquanto existir obra, enquanto existir comércio, enquanto existir indústria dentro do nosso país, a serralheria vai continuar crescendo cada vez mais, porque é a matéria-prima da vez, é a bola da vez. Cada vez mais você vê empresas construtoras se dirigindo à construção em aço, dirigindo à construção em ferro. E até que ponto você vai perder essa evolução nos próximos 10 anos? Então, um futuro sem serralheria, com certeza, não seria um futuro desenvolvido, não seria um futuro de crescimento. E como a gente vê um futuro de crescimento, realmente a gente precisa, então, trabalhar com serralheria, precisa trabalhar com as peças e, acima disso, aproveitar o trabalho tradicional, aproveitar o conhecimento que você já tem para mostrar diferenciais no mercado de trabalho, para mostrar diferenciais para os clientes da tua empresa de serralheria. Então, se você está começando hoje, ou se você já tem experiência com serralheria, independente do caminho que for, você precisa ser disruptivo, você precisa criar coisas novas se você não quiser apenas ficar concorrendo com preço com o teu cliente.
né, com o teu concorrente, né? Então, se o cliente vem para você e fica chorando, teu preço está caro, eu tenho um concorrente mais barato, eu tenho uma outra pessoa que faz de maneira diferente, o que você está querendo hoje de diferente? Eu queria que você colocasse aqui embaixo nos comentários o que você já fez de diferente na empresa de serralheria, ou então, se você não fez nada, o que a partir de hoje você vai criar de diferente para transformar essa tua serralheria do futuro, para transformar o teu mercado, para transformar os teus clientes em potenciais clientes do futuro da tua empresa de serralheria. E às vezes a pessoa pensa, né, já entrando dentro do próximo tópico aqui, do zero à primeira venda na empresa de serralheria. E eu lembro exatamente da minha primeira venda. Talvez não lembre exatamente a pessoa, o nome da pessoa, o produto vendido, mas eu lembro como foram as minhas primeiras vendas dentro da empresa de serralheria. E às vezes a minha história de serralheria é um pouco parecida com a de vocês. Por quê? Eu, quando iniciei a trabalhar com serralheria, né? Minha família tinha uma serralheria, mas às vezes não é nem por isso que é parecido com a de vocês. Às vezes você nunca teve alguém da família encaminhando e direcionando você para trabalhar com serralheria, mas às vezes você teve a mesma dificuldade que eu, de não saber o que falar para o cliente, não saber o que oferecer para o cliente, não saber de que forma fazer um orçamento, não saber de que forma fazer uma venda, de que forma negociar com o cliente. Isso aí tudo eu vivi quando eu tinha lá, eu iniciei a trabalhar com meus 12 anos com serralheria, e logo após esse início do período, né, onde depois de eu parar de fabricar essas primeiras peças, apertar parafuso, então depois de 2 anos, com meus 14 anos de idade, então comecei a fazer as minhas primeiras vendas, os meus primeiros atendimentos aos clientes. E eu lembro até hoje que a gente tinha na serralheria ali uma tabelinha com diversos preços de metro quadrado naquela época. E o cliente vinha até a gente orçava com as medidas do cliente, o que o cliente passava para a gente, e eu fazia orçamento, e muitos desses serviços, né, eu não fechava. Por quê? Simplesmente a gente não tinha uma abordagem comercial eficiente, eu não sabia como fazer essa abordagem. E para você, se você quiser fazer a sua primeira venda, você vai precisar trilhar uma história, você vai precisar trilhar o seu caminho, e você vai precisar entender como fazer então as suas primeiras vendas. E se você quer chegar a 50 mil por mês, você não chega a vendas de 50 mil em produtos de serralheria se você não passar pelas suas primeiras vendas, né? Hoje eu não venderia muito mais que isso, a minha empresa não venderia muito mais que isso se não tivesse feito lá no início, batido a cabeça e aprendido, e principalmente me colocar em posição de aprendizado, ir atrás, ler livro, procurar curso, procurar conhecimento de como melhorar as minhas vendas e como fazer as primeiras vendas até elas começarem a acontecer. E às vezes, como a gente falou aqui hoje, né, às vezes suas primeiras vendas realmente vão vir, né, do você conversar com o teu cliente, entender o teu cliente, entender o que ele está esperando de você. Né? E basicamente, né, a gente fala sobre sair do zero às suas primeiras vendas, e as suas primeiras vendas vão vir não somente de fazer um anúncio online, fazer anúncio no Instagram, Facebook, Instagram. Por que você, em vez de ficar esperando o cliente chegar na tua empresa serralheira, você não vai até o teu cliente, né? Por que você não vai numa obra? Poxa, vê uma obra, estão construindo uma casa, estão construindo um prédio, estão construindo uma obra em uma empresa, por que você não chega lá, não bate e fala, poxa, ó, que legal, ó, meu nome é Jonathan, eu trabalho com serralheria, eu vi que vocês estão fazendo uma obra, por que vocês não dão oportunidade para a gente orçar esse serviço, né? O que você vai precisar de aço? Você vai precisar de portão, vai precisar de guarda-corpo, vai precisar de cobertura. Então, as tuas primeiras vendas, às vezes, vão começar a surgir de forma que você não fique parado esperando lá dentro da empresa de serralheria. E eu lembro quando eu iniciei, a gente ficava às vezes parado esperando o cliente chegar dentro da empresa de serralheria, né? E por mais que às vezes já tivesse algumas obras acontecendo, algumas vendas acontecendo, né, vindo de outras pessoas, mas às vezes eu ficava esperado, parando ali o cliente chegar, e na verdade o processo correto era com que eu tivesse ido para a obra, para principalmente, né, quando você vai para a obra, bate na porta de um cliente, bate na porta de uma construtora, uma residência e oferece o seu serviço, acontece duas coisas. Primeiro, você conhece gente nova, você conhece pessoas novas, potenciais clientes, e acima disso, você está treinando a tua fala, você está treinando a tua venda, está treinando a tua oratória. E você só vai conseguir ir para o próximo passo, né? Se você conseguir e começar a treinar a sua oratória, a sua venda. Então a gente não aprende do dia para a noite, mas passinho por vez,
você só consegue aprender a dirigir depois de horas de direção. Por mais que você vai lá, lembra a primeira vez que você aprendeu a dirigir? Você colocou lá, provavelmente você deixou morrer o carro a primeira vez que você foi dirigir. Alguém te ensinou, aperta a embreagem, coloca a primeira, agora você solta a embreagem e acelera. Né? Só que provavelmente quando você foi fazer, você soltou a embreagem de vez, acelerou de vez e acabou morrendo o carro, ou acabou saindo patinando e morreu o carro. Enfim, você não conseguiu fazer na primeira vez e você só foi aprender. Né? Então, primeiro passo, colocou a primeira, vai soltando devagarzinho, acelerando devagarzinho, acelera um pouquinho mais, pisa um pouquinho de volta na embreagem para não deixar morrer, vai indo até o carro andar. Depois que o carro começou a andar, ou seja, você fez sua primeira venda, aí depois você vai aprender a sair da primeira, engatar a segunda, engatar a terceira, a quarta, a quinta, e a hora que você vê, você está dirigindo a 120 por hora, né, numa BR, numa estrada, e o que você precisa então sair então desse nível de ser primeiras vendas. Então você precisa aprender a se comunicar, você precisa aprender a falar para sair do zero na empresa de serralheria. E a gente falando, né, da série de 0 a 50 mil em vendas por mês, né? Como foi o período que eu cheguei nos 50 mil por mês, né? Algumas pessoas pensam, poxa, Jonathan, mas você é engenheiro mecânico, você fez estágio em outras áreas, você já trabalhou numa empresa de logística, você tem especialização, é fácil para você ir lá e fazer uma venda. E hoje, realmente, sim, para mim é fácil vir aqui gravar um vídeo como esse para você, é fácil criar um curso, é fácil criar um treinamento falando sobre isso, porque eu me especializei durante muitos anos sobre isso. Mas se eu não tivesse feito isso lá no início, dado esses primeiros passos, vender produtos, às vezes até de baixo valor mesmo, quantas churrasqueiras eu já vendi, quantas lixeiras eu já vendi, casinha do canil eu já vendi, até conseguir vender produtos de tickets maiores, de valores maiores, obras que uma obra, um produto, com certeza já dá muito mais do que 50 mil por mês. Então, às vezes você analisa, poxa, do estagiário lá, da pessoa que começou do início, do zero, do nada na empresa de serralheria, né? Sem ter habilidade de venda nenhuma, e conseguir vender obras muito maiores, né, do que 50 mil por mês, né? Como faz isso se a pessoa não passou pelos primeiros passos? Como que dirige a 120 por hora num carro se você ainda não engatou a primeira e não conseguiu arrancar com o carro? Então você vai ter que ir lá, voltar atrás e fazer as suas primeiras vendas. E é acima disso, né? Às vezes tem pessoas que já vendem, tem pessoas que já fazem isso durante muitos anos na empresa de serralheria. Às vezes tem até alunos nossos que já entraram no Serralheria 50K e até vendem mais já do que esses 50 mil por mês. Mas às vezes vende de maneira toda aleatória. Um dia vende uma casa do cachorro, outro dia vende um portão, outro dia vende uma cobertura, e isso daí faz com que a pessoa fique perdida e ela não consiga crescer mais do que aquilo ali. E existe, assim como eu falei, né, engatar a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta no carro, às vezes você consegue chegar a um ponto de não precisar mais engatar a marcha, ter um carro automático que ele cresça a velocidade de forma sozinha. Né? Existe um passo além dos 50 mil por mês, né? Assim como tem as primeiras vendas, tem os primeiros 12.500, os 25 mil, os 37.500, até chegar nos seus 50 mil por mês, existem passos além. Existem carros mais sofisticados, carros automáticos, carros de alta performance, carros que evoluem rápido. E quando a gente fala em Serralheria 50K, que é o nosso treinamento, é o carro que vai te levar muito mais rápido aos 50 mil, é o carro que vai fazer com que acelere esse teu processo. Né? E então você precisa entender que às vezes você vai ter que realmente iniciar com as suas primeiras vendas, né, para poder chegar aos 150 mil. E agora eu quero fazer uma analogia aqui com a história de um cara que é referência em todo o Brasil, ao menos para mim, ele é super referência, que é o Silvio Santos. Né? O Silvio Santos poderia ser dono de uma empresa de serralheria? Né? A gente analisa a história ali, então, de camelô a serralheiro, né? O Silvio Santos é um cara que, então você já sabe, talvez ele vendeu muita caneta como essa aqui no camelô, mas acima disso, né? Qual que é a história do Silvio Santos? Ele é um cara que aprendeu a vender muito bem, acima de tudo. Quando você vê ele lá no palco, lá com o terno dele, jogando aviãozinho para tudo que é lado e movendo toda aquela plateia, toda o pessoal que está no palco, as pessoas que estão indo lá fazer o jogo dos pontinhos. Ele é um baita de um vendedor, porque para a pessoa conseguir movimentar e fazer tudo aquilo ali, ele precisa realmente ter uma habilidade
de comunicação, uma habilidade de oratória para conseguir conduzir tudo aquilo ali, e não só aquilo ali, mas como todos os negócios que ele tem. E lá no início, quando ele era camelô, o que ele precisava fazer? Simplesmente vender uma caneta. Então, quem consegue vender uma caneta hoje, você consegue vender essa caneta aqui? Né? Se você fosse vender essa caneta, você conseguiria vender? Né? E além de uma caneta, você conseguiria vender várias canetas? E por que eu faço a analogia de camelô a serralheiro? Né? E basicamente você, quando vai iniciar na tua empresa de serralheria, às vezes um pequeno produto, às vezes uma churrasqueira, uma lixeira, assim como dentro da nossa história, né? O Dot lá no início, em 1993, quando ele abriu a empresa de serralheria, né? Ele já tinha quebrado uma vez, mas quando ele reiniciou a empresa de serralheria do zero, no fundo de quintal da casa dele, ele teve que ir lá fabricar 4 lixeiras com sucata de material, colocar no carro e sair vender de porta em porta. Por quê? Aquilo ali era o camelô dele, aquilo ali era a caneta que ele tinha que vender, era aquelas lixeiras. E muitas vezes você vai ter que, em algum momento, né, decidir, escolher, fazer as suas primeiras vendas, né, para sair de um estado do zero. E assim como o Silvio Santos iniciou como camelô e hoje é dono de uma das maiores emissoras de televisão e é uma das maiores referências em comunicação, eu aposto com você que lá no início, quando ele era camelô, ele não tinha a mesma habilidade que ele tem hoje mesmo, aos seus mais de 80 anos de idade, né, para fazer as suas vendas e fazer toda a sua comunicação. Então você precisa iniciar a sua comunicação para fazer as suas vendas. Então você pode sair de um camelô, de vender produtos pequenos na tua empresa de serralheria, a começar a vender obras maiores, obras com tickets maiores, com produtos de valor mais elevado, mas você precisa então passar pelos primeiros passos. Mas existe uma maneira para você acelerar esse processo, e o Serralheria 50K é exatamente para isso. Pense se você conseguir sair de um processo onde você não tem conhecimento nenhum, mas você pegar esse conhecimento de pessoas que já trilharam esse caminho, de pessoas que já passaram por isso e conseguir acompanhar em uma metodologia, em um passo a passo, com um plano de tarefas e execução de tarefas. Então, muitas pessoas talvez em algum momento vão se interessar em abrir, em participar dos nossos treinamentos mais avançados. Hoje as inscrições estão fechadas, hoje você não tem oportunidade, mas continue seguindo o nosso canal se algum dia você se interessar a evoluir e entender um pouco mais sobre entrar num processo onde pessoas te ajudem, né? E pessoas, não falo só eu, às vezes tem um outro aluno que está dentro de um grupo da WhatsApp, é um outro aluno que está fazendo o curso em conjunto com você, que às vezes ele pode vir e às vezes ter aquela mesma dúvida que você tem e ele fazer essa pergunta, e às vezes a dúvida que a gente vai esclarecer para ele pode ser esclarecida para você também. Então, existe um processo para você sair, né? A gente construiu isso dentro da nossa serralheria ao longo de 30 anos aí de execução de serviços e obras de serralheria, mas acima disso a gente encontrou uma metodologia para alcançar isso de forma mais rápida. Eu, se fosse iniciar hoje um processo, né, se eu perdesse tudo que eu tenho, vamos dizer que eu quebrasse, que a gente quebrasse a nossa empresa de serralheria com o conhecimento que eu tenho de forma muito rápida, talvez até sem estrutura de serralheria, às vezes sendo vendedor para uma outra empresa de serralheria, eu conseguiria fazer vendas acima de 50 mil de forma muito rápida, porque existe algo que eu já construí aqui dentro da minha cabeça, existe um passo a passo, existe uma metodologia para avançar para isso. Então, se você quer ver mais vídeos como esse, o que eu recomendo para você? Que você clique aí embaixo e se inscreva no nosso canal para ver mais vídeos como esse, que você principalmente ative as notificações para a hora que sair mais vídeos como esse aqui, que vão te conduzir a vender 50 mil por mês, que é o nosso principal objetivo aqui do canal, que você receba então esses vídeos de primeira mão, e principalmente compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa escutar o que a gente falou aqui, uma pessoa que precisa sair do estado zero, pessoa que precisa sair de camelô. E não só de camelô, mas também de camelo, aquela pessoa que só fica levando nas costas, a pessoa que só fica sofrendo com clientes querendo abusar e querendo se aproveitar na empresa serralheira. Então você precisa ir para o próximo caminho, você precisa ir para o próximo passo. Então compartilhe com essa pessoa e principalmente deixe um comentário aí o que você está fazendo então de diferente hoje para a tua serralheria do futuro. O que você está construindo de produtos, de estrutura, de negociação, de vendas, quais técnicas você utiliza, mas o que você faz hoje para a tua serralheria do futuro.
Ou se você não faz, o que você vai começar a fazer? Deixa aí embaixo nos comentários, vai ser um prazer te responder dentro desse comentário aí. Um abração e até o próximo vídeo.